Programa Saúde em Pauta. Oferecimento Oral Sim e Clínica Barbosa. Boa tarde, está no ar mais um Saúde em Pauta e o tema de hoje é laser. O laser tem muitas funcionalidades, mas na dermatologia traz resultados aí incríveis para a sua pele, seja no tratamento de manchas, cicatrizes, mas é claro que, como você, muita gente pode ter várias dúvidas aí de como age esse tratamento, se dói, se tem alguma contraindicação. Então, para isso, nós trouxemos uma especialista para tirar todas as dúvidas, que é a doutora Daniela Ferro Farias. Deixa eu apresentá-la primeiro, gente. A doutora Daniela, ela é dermatologista com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, graduada em medicina pela PUC Campinas, também tem residência médica em dermatologia pelo Hospital Ipiranga em São Paulo e também é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Então, uma autoridade sobre o assunto para conversar sobre o laser e o seu uso na dermatologia hoje na nossa pele. Muito obrigada, doutora, pela sua participação no Saúde em Pauta. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Ai, que legal. Nós também, viu, com a sua participação. Vamos falar de laser, então. Olha, nós sabemos que tem várias funcionalidades aí para a medicina, né? Existem vários tipos de laser no tratamento da nossa pele? Existem vários tipos de laser, várias marcas de máquinas de laser, e existe também a luz pulsada, que muita gente acha que é laser e que não é laser, mas ela muitas vezes vem acoplada em plataformas de laser. Então, a plataforma do laser ela tem várias ponteiras, e aí algumas ponteiras são ablativas, outras são só para pigmento, outras são só para rejuvenescimento. Então, eles são tipos de ponteiras de laser que é colocado numa mesma plataforma. E a luz pulsada, ela vem, então, junto com essas ponteiras, mas ela não é um laser, entendeu? Então, a gente tem vários tipos, e inclusive ela, que também é usada bastante, né, na pele aí para manchas e para rejuvenescimento. Tá, com a tecnologia de hoje, doutora, a gente ouvia muito falar assim que o laser causava muita dor, né? Teve um tempo atrás, quando surgiu aí essa história de laser, eu mesma tinha conhecidos que mostravam a pele e falavam, nossa, olha só, minha pele machucou, tá quase que em carne viva, queimou, né? Então, não sei se de repente não era o uso correto do laser, né? Ou se o laser realmente evoluiu. Hoje ele dói? O que a gente pode falar de evolução de laser? Então, é assim, ó, dependendo do que você for fazer com o laser, tem dor, mais dor ou menos dor. É lógico que isso tudo realmente, hoje em dia, teve um avanço nisso, mas, por exemplo, os lasers para pelo, muitos deles ainda têm uma dor para fazer, porque queima o folículo, e não é uma dor insuportável, mas a gente sente alguma coisa. Quando a gente faz um laser mais forte, uma ponteira, por exemplo, fracionada ablativa, tem vários tipos no mercado, é um laser que faz uma queimadura um pouquinho maior. Então, hoje, apesar do avanço, ainda é um laser que causa algum desconforto. Mas quando a gente fala hoje em ponteiras, por exemplo, como o K-Switch, que a gente usa muito para o melasma, que a gente tem ponteiras do laser Acron, por exemplo, que eu uso muito no consultório, essa é uma ponteira que já não dói, ela faz a quebra do pigmento. É uma ponteira que foi muito utilizada no começo, quando descobriu esse tipo de laser, para tirar a tatuagem. Depois a gente foi vendo que conseguiria quebrar o pigmento de outros tipos, e hoje é usado muito no melasma. Então, assim, a gente tem diferentes tipos e alguns realmente dói mais, outros dói menos, mas realmente a evolução do laser hoje proporciona ao paciente sessões, mesmo de fracionado ablativo, muito mais tranquilas, ou de um CO2, que é um laser muito importante para rejuvenescimento, melhor e muito mais tranquila do que antigamente. Além disso, para alguns tipos de ponteira, a gente pode usar, sim, um anestésico tópico mais potente. Então, também, hoje em dia, a gente tem anestésicos tópicos muito seguros para serem usados na hora de fazer esse tipo de tratamento. Então, eu acho que o conforto do paciente sim prezado, a gente sempre quer melhorar, né, isso, o paciente,
mas eu considero que também a evolução do laser ajudou. Então, hoje, agregando tudo que a gente tem, a gente consegue, sim, sessões com muito conforto. Doutor, e para manchas, né? A gente está falando aí de pele, você citou o melasma, né? O melasma eu creio que seja aí um tipo de mancha de pele que incomoda muitas mulheres, né? Seja aí pelo uso de pílula, é hormonal o melasma, é isso mesmo, né? Por isso que muitas mulheres, depois que engravidam, desenvolvem o melasma. Tem jeito o melasma? Tem tratamento? O laser ajuda nisso? Então, assim, ó, primeiro nós temos que entender que o melasma é uma doença multifatorial. Então, o melasma, a gente sabe que, além da parte hormonal envolvida, mulher tem mais, homens também têm melasma, então não é só a parte hormonal da mulher envolvida aí, né, da gestação. Enfim, a gente sabe hoje que o estresse oxidativo piora muito o melasma. A luz visível, que é a luz de computador, de celular, também está muito envolvida no melasma, além da luz do sol. A gente entende também que hoje algumas pessoas têm geneticamente determinada a predisposição de ter o melasma. Então, são muitas coisas envolvidas. Tem paciente hoje que tem melasma e nunca teve filho, então nunca foi gestante. Então, a gente sabe que não é só isso que propicia a pessoa ter essa mancha. Entendido que o melasma é multifatorial e que a gente precisa tratar ele também em casa, e eu falo que o melasma, o que é hoje mais importante de você usar como home care, é fazer um filtro solar com cor. Então, assim, quem tem melasma não tem outra chance sem ser usar o filtro com cor, tá? Então, isso eu acho que é primordial saber. E é lógico que a gente tem muitos clareadores e muitas coisas para ser feita junto com o paciente também na clínica. O Acroma é o laser indicado hoje para fazer, para clarear o melasma. O Spectra é um laser também de uma outra plataforma, eu falo de marcas diferentes, tá? Mas eu falo que o K-Switch, o laser hoje, esse que a gente usa para quebrar o pigmento, que era usado também para quebrar a tatuagem, é o laser do melasma. É um laser que não esquenta, é um laser que não tem luz, então o melasma não pode nada que esquenta a pele, porque senão ele faz um rebote depois, ele fica pior. Então, esse é o laser específico para ele. Deve ser feita várias sessões, não dá para fazer uma sessão só, e deve ser combinado com outros tratamentos. Então, a gente tem protocolos muito importantes, muito legais, para ser feito no melasma. E as pessoas têm que entender que o melasma é uma doença crônica. Então, como toda doença crônica, vai ter que ser tratado o resto da vida. Igual você trata todas as doenças, quem tem pressão alta, quem tem diabetes. Então, eu falo assim, o melasma, a pessoa tem que entender que ela tem que usar os produtos em casa, fazer uma fotoproteção muito importante, com o filtro com cor. Tem medicações hoje via oral que ajudam muito essa fotoproteção ser mais intensa ainda. E a gente tem que ir tratando no consultório, tanto com laser, quanto com peelings, quanto com agulhamento, com outras coisas que a gente agrega com o laser. Olha que legal, gente. A gente vê muita coisa por aí sobre melasma, né? Se a gente testar na internet, resolva de uma vez o melasma. Não existe, né, doutor? Não tem fórmula certinha para todo mundo, né? Tem um tratamento adequado, com especialista, com técnica adequada, não é mesmo? Então, não se enganem. O que acontece muito, as pessoas quererem tomar medidas heróicas com relação ao melasma, e aí forçar muito uma inflamação, e quanto mais ele inflama, mais ele pigmenta depois. Então, quem fala assim, eu tive rebote, eu fiquei clarinha, depois um dia eu saí no mormaço, já fiquei escura de novo. Essas pessoas são pessoas que usam ácidos, às vezes, que inflamam muito a pele, que fica muito ruim, assim. E aí, isso depois faz dar a mancha de volta, faz dar rebote. Olha só, gente, então a gente tem que ficar assim, procurar um profissional especializado mesmo, né, para ter um tratamento adequado. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo, a gente já volta para falar mais aí sobre as aplicações do laser na dermatologia, tá bom? Até já! Nada melhor que sorrir com confiança. A Oral Sim é a clínica número 1 de implantes. Com tecnologia e produtos ultramodernos e super estéticos, o implante dentário devolve a mastigação plena e a segurança de sorrir com dentes fixos. Você vai encontrar excelência e humanização no atendimento e ainda condições acessíveis para você sorrir. Quer saber mais? Ligue para 3408-3090, 3408-3090 ou 98929-1090. Carinho e respeito com seu sorriso? Oral Sim!
Olá, estamos de volta com Saúde em Pauta e o tema de hoje é o laser, o uso do laser na dermatologia. Estamos conversando com a doutora Daniela Ferro Farias, ela que é médica dermatologista. Falamos aí do uso nas manchas, principalmente no melasma, que tem que ter um tratamento aí contínuo. E lembrando que todos os contatos da doutora Daniela, da Clínica da Derme, estão na tela para você o tempo todo durante a nossa entrevista, inclusive rede social, site, endereço, para você entrar em contato e fazer um diagnóstico correto de um tratamento com uma especialista, tá? Agora vamos falar sobre cicatrizes, doutora. O laser, ele pode ser utilizado também para cicatriz, para melhorar uma cicatriz? Sim, é super legal o uso do laser em cicatrizes, e eu digo que o paciente tem que, o quanto antes, procurar o dermatologista para tratar a cicatriz, não esperar muito tempo depois que ela já está fechadinha, que ela melhorou, porque eu falo que nos primeiros 15, 20 dias que você fez a sua injúria, mesmo que foi cirurgia plástica, tirou os pontos, já procurar realmente para poder usar o produto adequado durante o período que ainda está na fase inflamatória da cicatrização. Ela tem várias fases, né? Vai ter a remodelação do colágeno em seguida, e nesse processo a gente já começa a usar o laser. Nesse processo, a gente pode usar também a luz pulsada, que ela não é o laser, eu expliquei, mas ela também é um recurso muito importante. A gente consegue, na fase inflamatória, já começar a usar também a luz, junto com alguns lasers, principalmente laser ablativo. E quando a cicatriz já passou um tempo, por exemplo, passou um ano da cicatriz, uma cicatriz de uma cirurgia plástica. Passou um ano, já está até bem cicatrizado, né? Bem cicatrizado, só que não ficou aquela cicatriz bonita, né? Tem jeito também da gente modificar isso? Tem jeito. A gente pode, inclusive, começar a usar medicação em casa, nessa cicatriz, para ver se ela fica um pouco mais amolecida, se ela volta a inflamar um pouco. E depois a gente pode estimular o colágeno, tanto fazendo lasers, quanto fazendo microagulhamento. A gente hoje combina muito fazer sessões das duas coisas junto. Então, uma semana faz, aí 15, 20 dias faz do outro, e a gente combina as duas técnicas. Porque são coisas que atingem camadas da pele, às vezes muito parecidas, porém de forma diferente. Então, com o poder da luz, né, de esquentar e de coagular, de fazer realmente injúria no local, e o outro, então, sem essa parte quente que a gente fala. Então, são estímulos diferentes. E fica muito bom depois do processo, a gente tem ótimos resultados. Inclusive, um tipo de cicatriz que é a estria, que é uma cicatriz atrófica, né? A gente fala que é uma cicatriz também, porque ela faz uma pele que ela deu aquela estirada, fez uma cicatriz primeiro vermelha, né? E um pouco até roxa às vezes, e depois ela cicatrizou nesse processo e ficou branca e ficou atrófica. A gente consegue também estimular o colágeno da região e melhorar muito, tanto as estrias vermelhas, que são as mais recentes, que são as melhores para tratar, quanto as estrias mais antigas também, as brancas, que a gente começa também a estimular para ela ficar um pouco mais vermelha, e aí a gente consegue também tratar essas estrias, com ótimos resultados. Excelentes notícias aí, né? Para quem tem estria também, né? Não só cicatriz. Gostei bastante de saber. E olha, tem alguma contraindicação o uso do laser ou não? Pode usar tranquilo? Ou é feito um diagnóstico? Assim, ó, a gente sempre conversa com o paciente do que a pessoa tem, às vezes, de outras coisas de saúde. É muito importante a gente saber do todo do paciente. Então, tem gente que tem doenças autoimunes, tem gente que tem... A gente tem que sempre conversar do pró e contra com relação a pacientes que têm alguma doença crônica e que pode influenciar no processo de cicatrização quando a gente faz uma ablação, uma injúria com o laser, tá? Locais abertos, feridas, isso não pode fazer laser em cima, então a gente tem que sempre ver o local. Tem algumas contraindicações com relação a ser gestante, sentir dor, não porque o laser faz nada com relação à gestação, mas tem pacientes que não toleram, então a gente sempre conversa. Mas, assim, eu acho que tudo que vai fazer com o laser, a gente tem que primeiro conhecer o paciente, ver muito bem a lesão, explicar o processo que vai ser feito, explicar o número de sessões, porque às vezes o paciente começa a fazer e fala, eu achei com uma, duas, então é tudo muito explicado antes. O que vai usar em casa para ajudar a gente
nesse tratamento e como a gente vai preparar essa pele antes de começar a fazer as sessões. Então, tudo isso junto é que dá um bom resultado, é que gera realmente, assim, a pessoa ficar muito satisfeita com o que ela está fazendo, tanto a gente, né, o profissional que está fazendo, porque a gente quer realmente o benefício do paciente, a gente quer entregar para o paciente o resultado, é óbvio, e com o paciente também. Então, acho que a expectativa aí, ela é montada em cima de um plano que a gente faz de tratamento junto. Então, é muito bem esclarecido para o paciente. Por isso que eu acho que é importantíssimo ter uma consulta primeiro, com todas as orientações, e realmente a gente indicar qual tipo de laser. Então, por exemplo, plataformas hoje de laser, eu tenho um laser que tem 4, 5, 6 ponteiras diferentes para serem usadas, você entende? Então, muitas vezes o paciente tem que entender por que é que eu vou fazer sessões de uma com a outra, ou vou agregar esse laser com outro tratamento, você entende? Porque só assim a gente consegue chegar no resultado que a gente almeja. E doutora, para rejuvenescimento, né? Acho que muita gente deve procurá-la para isso, né? Aplicação. Todo mundo quer ficar mais bonita, né? Quer assim, né? Olhar e falar, nossa, parece que eu tô mais jovem, né? Começa a surgir aquela marquinha de expressão, né? Começa a surgir aquelas coisas e aquela pele já não tá com alguma marquinha feia. Enfim, né? Para rejuvenescimento também é muito bacana o laser, não é? Quais os benefícios? A gente tem os lasers mais fortes, né? O laser fracionado ablativo, o CO2 também. Então, assim, são lasers realmente bem potentes para isso. Lembrando que hoje a gente tem muitas tecnologias disponíveis no mercado. Então, quando a gente fala de rejuvenescimento, a gente tem que entender que o laser ele chega numa temperatura muito alta, então ele consegue sim fazer uma coagulação, né, importante, para ter um estímulo de colágeno importante, mas a gente consegue chegar ali até epiderme bem baixo, então a epiderme e a derme, né, que são as camadas da pele, e a derme é a segunda camada, a gente consegue chegar num pedacinho dela e tal. E a gente não consegue chegar muito mais profundo que isso fazendo laser. Então a gente tem que entender isso. E hoje a gente consegue fazer o resto das camadas, com tecnologias, por exemplo, como o ultrassom microfocado e macrofocado, que a gente consegue chegar até o tecido muscular, a gente consegue bater no SMAS lá, que é o tecido que vem em cima do músculo. Então, hoje que eu falo assim, a gente fala de laser, mas a gente tem que entender que a gente tem tecnologias que agregam, né, esse tratamento que chega numa epiderme, numa derme superficial, que é o laser, junto com tecnologias que chegam mais para baixo que isso, sabe? Então, hoje, eu acho muito interessante o paciente entender que a gente tem, sim, como fazer um rejuvenescimento muito importante com essas tecnologias, agregando isso tudo junto. Ai, muito legal, doutora. Obrigada aí pelas informações, por esclarecer esses temas aí que a gente sempre está procurando, né? E assim, eu falo que hoje a mídia traz tanta coisa pronta, tanta receita pronta, e não é assim que funciona para nada, né? Nem para emagrecer, né? Nem para resolver um problema como melasma, nem para tomar uma pílula mágica lá que a gente vai rejuvenescer e pronto. Isso não existe, né? O que existe é ciência, é estudo, é tecnologia e é protocolo de medicina mesmo, de quem realmente entende do assunto, não é mesmo, doutora? Eu acho que a gente tem que ser bem consciente com relação a isso, e a gente tem que sempre colocar o paciente tudo que pode ser feito, e a gente tem que respeitar muito a vontade do paciente também com relação a esse processo de rejuvenescimento. Então, hoje tem um medo muito grande, o pessoal criou um medo muito grande de parecer artificial, de não estar no seu formato, porque as coisas foram evoluindo de uma forma que as pessoas às vezes, querem que todo mundo tenha o mesmo formato, o mesmo tipo, né? Então, criou-se aí um biotipo que é o melhor, que é o mais... Isso não é verdade. Então, assim, o processo de rejuvenescimento é muito legal. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho, inclusive, preventivo, muito grande, com as pacientes mais novas já começar. E quem perdeu aí o time de começar quando era mais nova, não tinha acesso, e às vezes nem existia, né, nessa época mais antiga, tudo isso que a gente tem hoje. Dá para a gente começar sim, mas assim, com muita cautela, explicando para o paciente, e ele entendendo que ele tem que ter uma rotina importante em casa, ele tem que se querer bem, se cuidar, usar as coisas no seu dia a dia, e nós vamos sim fazendo no consultório toda a outra parte, com calma, com tranquilidade, e assim, depois continuar isso numa manutenção que a gente vai se vendo.
envelhecendo muito bem, né? E assim, a gente se gostando e estando do jeito que a gente quer se ver, né? Eu acho que é esse o processo hoje, sem muito estigmatizar que tem que ser assim ou não tem, e respeitando a vontade de cada pessoa, né? A gente tem aí pessoas que têm vontade de estar bem, assim, eu quero fazer tudo, e tem pessoas que falam, não, eu tenho vontade de fazer só aqui e ali. Então, por isso que eu tenho uma conversa muito franca com o paciente, e a gente tem que se entender, e a gente tem que, assim, eu brinco, é uma relação, né? Porque depois, é por muito tempo que nós vamos se ver, que nós vamos estar junto, entendeu? E eu tenho vontade de realmente estar com o meu paciente durante anos aí, ajudando cada dia mais envelhecer de uma maneira muito bonita, né? Eu falo que se ver bem, eu acho que é uma maneira bonita de envelhecer. Não tem que julgar, eu acho que a pessoa tem que se ver bem e estar bem. E fora a pele, eu falo, ainda mais nos dias de hoje, nós temos que estar bem dentro da gente, a gente tem que se gostar dentro da gente, né? Em todos os aspectos, a gente tem que tentar estar melhor, cada dia melhor. Tá certo, com certeza. Autoestima, qualidade de vida, a gente se sentir bonita, bonito, não tem nada melhor do que isso, viu? Obrigada, doutora, pela sua participação aqui no Saúde em Pauta. Obrigada a vocês. Um beijão. Beijo, obrigada. Quem está acompanhando aí o Saúde em Pauta, gente, ó, doutora Daniela Ferro Farias, ela atende na Rua Fortunato Faraone, número 49. Tem o WhatsApp dela aí na tela para você. Também o telefone fixo e também rede social, @daderme.dermatologia e o site www.daderme.com.br. Aliás, tem informações riquíssimas aí no site, nas redes sociais, que eu também estou sempre acompanhando aqui. E também, é claro, eu fui lá buscar pauta, buscar perguntas, buscar informação de qualidade para trazer para você que está assistindo Saúde em Pauta. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima terça-feira. Tchau!